Olá, amigos da família Chicote Neles. Estou aqui na frente da tela do meu computador e eu queria que você desse a sua opinião aí nos comentários sobre isso que eu vou falar. Eu estou aqui com os números do novo Covid-19 aí, coronavírus, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália. Eu peguei esses 5 países. Nós sabemos que essa gripe ela é altamente contagiosa, né? Ela passa facilmente de uma pessoa para outra, né? E espalha rapidinho. E eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Essa semana passada aí, o Brasil passou a China em números de infectados e números de mortos. Aí o povo... Eu não sou a favor do Bolsonaro, né? Eu sou a favor do povo. Aqui meu canal não defende sistema político. Nós defendemos a união do povo. Mas aí o povo foi lá fazer a pergunta, o repórter foi fazer a pergunta em relação à quantidade de mortos que tinham ultrapassado e infectados em relação à China, e o Bolsonaro deu aquela resposta idiota, né? Aquela resposta idiota falando: e daí? Eu tenho o nome Messias, mas não faço milagre. Foi uma resposta idiota, né? Porque ele desdenhou das mortes, né? Não respeitou as mortes das pessoas que morreram em relação ao Covid-19. Só que eu quero trazer uma reflexão junto com vocês aqui. Nós estamos hoje, no dia 2 de maio de 2020, e com os números atualizados das mortes. Nós estamos com 96.559 casos confirmados de Covid-19 no Brasil, 96.559, está chegando perto de 100 mil, né? 40.973 recuperados, 6.750 mortes. Toda hora fica entrando um anúncio aqui. Então vou repetir: 96.559 casos confirmados do Covid-19, 40.973 recuperados, 6.750 mortes. Lembrando que no mundo está com um total de 3.420.000 infectados confirmados, 1.090.000 recuperados, 244.000 mortes. Lá nos Estados Unidos, que é o país com mais números de infectados, está com 1.160.000 infectados confirmados, 151.000 recuperados, esse anúncio entrou, 151.000 recuperados, 67.046 mortes, 1.160.000 casos confirmados, 151.000 recuperados, 67.046 mortes. Na Alemanha, 165.000 casos confirmados, 121.000 recuperados, 6.812 mortes. É um número de todos, acho que não sendo comparado com a China, em relação aos países que eu escolhi aqui, ele tem um número baixo, né? Só que a Alemanha ela tem um sistema de saúde muito bom, né? Um dos melhores do mundo. Na Itália, lembrando que a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, a Itália tem 60 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, a Itália, que tem 60 milhões de habitantes, 209.000 casos confirmados, 79.914 recuperados, 28.710 mortes. Lembrando que a Itália é o segundo país com mais idosos no mundo.
só perde para o Japão. Agora, a China, por incrível que pareça, a China até hoje, que foi o primeiro país que apareceu o Covid-19, só tem 84.388 casos confirmados, 77.713 recuperados. Olha a quantidade de recuperados em relação aos casos confirmados, né, gente? Bastante gente curada, né? 4.643 mortes confirmadas. É o país com menos mortes em relação à porcentagem, né? Em relação à porcentagem, o número de mortes pequenos e o número de recuperados grandes. Lembrando que a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Eu vou repetir, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E aí eu pergunto para vocês, qual é o segredo da China? O povo postou no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais que o Brasil tinha passado a China em números de infectados, que o povo não poderia achar que a doença é qualquer coisa, porque passou a China em números de infectados e em números de morte. E só que eu quero saber, a China está escondendo os números? E se ela não estiver escondendo os números, o que há lá na China que fez pararem as mortes e pararem os casos? Quase não tem mais casos na China. Um país com 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. 5 vezes mais o Brasil, 6 vezes mais o Brasil, a quantidade. E o Brasil está chegando a 100 mil infectados, deixa eu ver aqui, 6.750 pessoas mortas. Por que a China? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o número de infectados que teve hoje, dia 1º de maio, na China. Vou ver se eu consigo chegar perto, ó. Um infectado. Dia 1º de maio. Isso foi ontem, né? Porque hoje é 2 de maio. Esse número ainda não está... Talvez não atualizou porque não teve ninguém infectado nesse dia 2 de maio lá na China. Então, o que está acontecendo lá na China, que as pessoas não estão mais infectando, não estão mais morrendo? Qual é o remédio que eles estão usando? Será que o povo está todo imunizado? Qual é o segredo da China? Que o povo brasileiro não sabe, ou o povo mundial não sabe? Você já parou para pensar nisso? Um país, repito, que tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Sabemos que tem alguns medicamentos que estão sendo testados no mundo, vários medicamentos. Tem aí no caso da heparina, né, que é um anticoagulante que uma médica brasileira descobriu que dá trombose no pulmão, né, da pessoa, nas veias, que vão direcionar o sangue com oxigênio até o pulmão. E aí, aplicando esse anticoagulante, ela conseguiu salvar todos os que ela fizeram esse protocolo de guerra, esse protocolo com anticoagulante, a heparina. Não morreu nenhum e não tiveram sequelas. Será que os chineses já tinham aplicado isso lá desde o começo, por isso que começou a diminuir as pessoas a morrer, por isso que ficou muitas pessoas recuperadas, 77.713 em relação ao número de confirmados é muito grande, né? Caso de recuperação, né? Uma coisa que eu fiquei muito impressionado, né? Como é que eles conseguiram recuperar muitas pessoas e ter um nível de quantidade de mortes em relação ao número de confirmados também pequeno. E o mais incrível
não infectou tantas pessoas, sendo que é um país que tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Qual será o segredo da China? E o que a gente não sabe em relação ao que está acontecendo no mundo? Fica aí, eu gostaria que você deixasse seu comentário. Eu gostaria que você comentasse, compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas possam analisar esses números e deixasse seu joinha. E é isso aí, pessoal. Essa dúvida que fica. Por que a China teve poucos infectados, muitos recuperados e poucas mortes em relação à proporção de quantidade de habitantes na China? Repito novamente, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Fui!